Você já se sentiu como se a vida estivesse te esmagando aos poucos e você nem tivesse forças para gritar? Aquela tristeza silenciosa que chega sem avisar, aquele cansaço que nem 1000 horas de sono conseguem tirar? Eu conheço bem. E sei que você também. Mas escuta, é justamente ali, bem no meio desse vazio, que os estoicos encontravam seu verdadeiro poder. Eles não esperavam se sentir bem para agir. Eles agiam para voltar a se sentir vivos. Neste vídeo vou te mostrar 12 lições estoicas que vão te devolver a energia, a clareza e a estabilidade emocional, mesmo nos momentos mais escuros. Não são frases bonitas nem teorias vazias. São verdades cruas, nascidas em tempos difíceis, feitas para te ajudar a resistir quando tudo dentro de você te pede para desistir. Porque sim, você pode estar triste, pode se sentir fraco, mas isso não quer dizer que você esteja quebrado. E se hoje você se sente sem energia e triste, este vídeo é para você. Hoje você vai descobrir que a sua força não sumiu, ela só estava esperando você chamá-la. Antes de começar, me diz uma coisa. Há quanto tempo você se sente cansado por dentro, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais vê? Se essa pergunta te tocou, se inscreve no canal e entra como membro exclusivo para seguirmos juntos nesse caminho. E me conta nos comentários o que tem mais drenado a sua energia ultimamente. Ou simplesmente escreve: Eu, estoico. Hoje eu recupero minha alegria. Está pronto para se levantar de novo? Então vamos nessa. 1. Pare de lutar contra o que não depende de você. Pensa nisso. Quantas vezes você já sentiu que a vida estava escapando das suas mãos por coisas que nem estavam sob seu controle? Você se atrasa para o trabalho por causa de um engarrafamento enorme. A chuva estraga os planos que você esperava há semanas. Ou você pede seu prato preferido e ele vem frio, mal feito. Exatamente o contrário do que queria. E lá está você, com a veia quase estourando por causa desse detalhe. Parece besteira, né? Mas o que está mesmo roubando a sua energia não é a chuva, nem o trânsito. É a sua reação. Essa briga inútil contra o que não dá para mudar é como abrir um buraco no seu tanque interno e deixar sua força escorrer, gota a gota. Imagina isso, você entra numa cafeteria com pressa. A agenda está apertada e você conta com aquele café para engrenar o dia. O atendente está distraído, correndo de um lado para o outro. E quando finalmente te serve, traz algo que você não pediu. Você tinha pedido um café preto e ele traz um com leite, ainda por cima morno. Na hora você sente. A irritação sobe, como se aquilo tivesse estragado seu dia inteiro. E aí, começa uma guerra boba. Você reclama, ele te olha com cara feia, troca o pedido de má vontade, tudo demora mais e você sai dali com o humor estragado. O pior é que o café já nem tem gosto. Mas o mais grave mesmo é que essa raiva fica com você, te acompanha no trabalho e vira desculpa para dizer: hoje não é meu dia. Agora faz o exercício mental de colocar Marco Aurélio nessa mesma situação. Imagina ele sentado esperando o café e percebendo que veio errado. Você consegue ver ele se levantando e gritando porque não trouxeram o que pediu? Claro que não. Se ele tivesse escrito sobre isso, seria algo como: o café não me machuca, o que me machuca é a minha opinião sobre ele. Ou seja, o problema era o café. Não, claro que não. O problema foi como você escolheu reagir. E essa diferença é o que separa um dia arruinado de um dia em paz. E você nem percebe. Mas vive sem energia, passa o dia triste porque resiste ao que não pode mudar. Quando a gente solta essa luta, a energia volta. Epicteto foi direto. De tudo o que existe, uma parte depende de nós, outra não. Quando você lê isso, parece tão óbvio que até dá vontade de perguntar por que não aplica sempre. Mas na prática, a gente vive como se tudo estivesse sob nosso controle. E esse erro cobra caro. Se alguém erra num detalhe, já nos sentimos atacados. Se o trem atrasa, é como se fosse uma injustiça pessoal. Se chove no dia de praia que planejamos há meses, de repente parece que o universo está contra a gente. E não. O universo não conspira contra você. Ele simplesmente segue o próprio curso. O único controle que você realmente tem é sobre a sua resposta. A questão é que soltar não é desistir, é escolher onde colocar sua força.
Dá para treinar isso com um exercício simples. Todo dia de manhã, escreva 2 colunas. Numa, o que depende de você. Na outra, o que não depende. E faça um compromisso silencioso. Sua energia só vai para a primeira. Se hoje depende de você acordar um pouco mais cedo, ter uma boa atitude, falar com respeito, é aí que sua bateria deve ir. Mas se seu chefe chegar mal-humorado ou chover na hora da corrida, isso fica na outra coluna. E aqui vai um truque prático. Quando surgir aquele pensamento insistente sobre algo que está fora do seu controle, repita mentalmente: isso não depende de mim, e eu solto agora. Parece simples, mas é como fechar a porta para o ladrão que quer entrar na sua casa e te esvaziar por dentro. Testa isso. Usa na próxima vez que a vida te testar com um pequeno detalhe. Meu amigo, toda vez que você luta contra o que não pode mudar, você se esvazia mais um pouco. E quando está sem energia e triste, esse desgaste é justamente o que você menos precisa. Lembrar dessa lição estoica é como conectar de novo a sua bateria interna. O que realmente te devolve a força não é controlar o mundo, é não deixar que o que está fora do seu alcance apague a sua luz. Se você escolhe bem onde colocar sua energia, até nos dias mais cinzentos, vai sentir que ainda tem poder dentro de você para se levantar. 2. Suas emoções não mandam em você, elas só passam. Tem dias em que parece que o mundo inteiro está contra você. Você sai do trabalho com a sensação de que fez tudo errado. Alguém te corrigiu na frente dos outros, um relatório saiu cheio de erros, ou você simplesmente não estava inspirado. E enquanto caminha para casa, uma frase fica martelando na sua cabeça: sou um desastre. Você repete isso sem parar, como se fosse uma verdade absoluta. Mas olha bem, isso não é a realidade. É só a emoção disfarçada de identidade. Você não é um fracasso, você só teve um momento ruim. Só que, quando a tristeza se instala, parece que nunca mais vai embora. E é aí que mais precisa lembrar. Emoções não são eternas. Elas vêm e vão como visitantes inesperados. Marco Aurélio foi direto. Se algo externo te aflige, não é isso que te perturba, mas o seu julgamento sobre aquilo. O que nos afunda não é o erro, nem a crítica, nem o tropeço. O que realmente nos prende é o peso que damos à emoção. A gente pega aquilo e transforma em identidade. E claro, se você acredita que a sua tristeza é quem você é, então cada dia cinza parece infinito. Mas se você enxerga essa emoção pelo que ela é de verdade, só uma visita passageira, tudo muda. Pensa nas emoções como uma tempestade repentina. Primeiro caem umas gotas, depois desaba uma chuva que parece sem fim. Você se molha, se incomoda, chega a achar que nunca mais vai parar. Mas sempre, mais cedo ou mais tarde, o céu abre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Com as emoções é igual. Elas te molham, te bagunçam, te mexem por dentro, mas passam. Elas não são quem você é. São só o clima do momento. Para deixar isso mais claro, pensa num exemplo do dia a dia. Você chega em casa depois de um dia pesado. Abre a porta e dá de cara com a pia cheia de louça, o sofá bagunçado, roupas para dobrar. Seu corpo está sem forças, sua mente apagada, e a emoção sussurra. Você não dá conta nem da própria vida. Em vez de fazer alguma coisa, você desaba no sofá e fica só olhando para o teto. Não é que você não queira, é que a tristeza te convenceu de que não consegue. E é justamente nesses momentos, quando você está sem energia e triste, que o estoicismo aparece como aquele lembrete que te reconecta com a sua força interior. Porque você não é o que sente agora. Você é muito maior do que a emoção que está passando por você. O psicólogo Ethan Kross explica isso no livro Ruído Mental. Ele mostra como o diálogo interno amplia a dor emocional, transformando um fato isolado numa história de fracasso pessoal, e propõe algo simples: falar consigo mesmo em terceira pessoa. Em vez de dizer, estou arrasado, diga, o João está passando por um momento difícil, mas vai superar. Esse pequeno ajuste cria distância. O que antes parecia um muro intransponível vira só um obstáculo no caminho. Repara que eu não estou dizendo que você não deve sentir. Não precisa ter medo das emoções.
Só pense nelas como moradores de um prédio. A alegria é aquele vizinho simpático que te convida para almoçar. A calma é o que nunca incomoda, sempre tem tudo em ordem. E a raiva? A raiva é aquele vizinho chato que chega sem avisar, faz barulho, atrapalha e ainda por cima não paga o aluguel. O que você faz? Não adota como família. Não entrega as chaves da sua casa. Só espera ele ir embora, porque sabe que ele não vai ficar para sempre. Mas como aplicar isso no dia a dia, quando o peso emocional te esgota? Um primeiro passo é dar nome ao que sente. Dizer sinto tristeza em vez de sou triste. Pode parecer um detalhe, mas essa é a diferença entre reconhecer uma visita e transformá-la em moradora. Outra ferramenta é o movimento. Sair para caminhar, mesmo que só por 10 minutos, mudar o ambiente, mexer o corpo. O corpo ajuda a processar o que a mente insiste em repetir. E se mesmo assim ainda estiver preso, escreva. Não precisa de um diário bonito, pode ser uma anotação rápida no celular. Quando vir a palavra, já não ocupa todo o seu espaço mental. A lição estoica aqui é clara. Você não é sua emoção. Você é quem observa ela. Isso quer dizer que mesmo quando está sem energia e triste, mesmo quando o dia parece pesado demais, você pode lembrar. A tempestade não é o céu. Você é o céu. E por mais intensa que a tempestade pareça, ela vai passar. Então, meu amigo, na próxima vez que uma emoção negativa tentar te convencer de que você é menos do que é, respira fundo e repete. Isso também vai passar. Essa simples distância pode ser o que te devolve a força interior bem na hora em que você mais precisa. E quando se trata dos seus dias mais escuros, essa força é o que faz a diferença entre desistir ou se levantar. Agora me conta nos comentários. Qual emoção parece que mais vezes tentou morar na sua cabeça? Escreve aí. E se não quiser dar muitos detalhes, deixa essa frase que vai ser o nosso lembrete comum. Eu, estoico, espero a calma. 3. O presente é tudo o que você tem. Meu amigo, pensa nisso por um instante. Quantas vezes você ficou preso em lembranças que não pode mais mudar ou em preocupações com um futuro que nem chegou ainda? Quando você está sem energia, quando a tristeza pesa no peito como uma pedra, é normal que a mente comece a viajar. Volta para o passado com aquele "se eu tivesse feito isso", ou dispara para o futuro com o "e se acontecer tal coisa". E nesse vai e vem, você se desgasta ainda mais, porque o único momento que você realmente tem diante de si é agora. Viver fora do presente é como tentar dirigir olhando só pelo retrovisor ou fixando o olhar lá no horizonte. Você acha que está no controle, mas cedo ou tarde vai bater. O único lugar seguro, o único que te sustenta é o chão debaixo dos seus pés. O agora. E essa é a chave que a gente tantas vezes esquece. Quando a tristeza nos apaga, a mente tenta nos convencer de que tudo está perdido, porque o que passou foi doloroso demais ou porque o que vem pela frente será difícil demais. Mas o estoicismo devolve a força justamente aí, lembrando que o único lugar que podemos habitar de verdade é este segundo. Deixa eu te contar a história da Patrícia, uma amiga que ficou presa nesse ciclo. O marido dela faleceu jovem, e ela repetia para si mesma o tempo todo: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse evitado aquilo. Como se pensar sem parar pudesse reescrever o passado. E ao mesmo tempo vivia com medo do futuro. O que vai ser de mim? Vou ficar sozinha? Esse peso duplo tirou toda a energia dela. Os dias passavam com uma tristeza tão profunda que ela mal conseguia sair da cama. Tudo ao redor parecia vazio, porque o passado não soltava e o futuro não dava trégua. Mas um dia, num passeio comum, algo inesperado aconteceu. Patrícia parou para olhar um menino correndo atrás de um cachorro. O menino ria, o cachorro latia animado e por alguns segundos, todo o resto desapareceu. Ela percebeu que a vida não tinha ido embora com o marido, nem estava suspensa num futuro incerto. A vida estava ali, naquele instante que ela vinha ignorando há tanto tempo.
Desde então passou a se ancorar no simples. Aproveitava o café quente, plantava tomates no quintal, ligava para uma amiga. Não resolveu a dor de um dia para o outro, mas pouco a pouco a vida voltou a fluir. E essa faísca nasceu no momento em que ela decidiu parar de viajar com a mente e ficar no presente. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E foi exatamente isso que aconteceu com Patrícia. O sofrimento dela não vinha só da perda, mas dos pensamentos repetitivos que a prendiam ao passado e a enchiam de medo do futuro. Quando ela começou a cuidar do que deixava entrar na mente, a parar e prestar atenção nos momentos reais que tinha ali na frente, a vida começou a recuperar força. Marco Aurélio fazia o mesmo. Não se deixava arrastar por lembranças de batalhas antigas, nem por medos do que poderia vir. Ele se concentrava em governar os próprios pensamentos naquele exato instante, porque sabia que ali estava o seu poder. Agora me diz, quais pensamentos te acompanham com mais frequência? Os que te puxam para o passado ou os que te empurram para um futuro que ainda nem existe? Pensa. Quantas vezes você se senta para comer e nem lembra do sabor porque estava olhando para o celular? Ou quantas vezes alguém te falava e, em vez de escutar, você já estava pensando no que ia responder? O presente escapa fácil pelos dedos. E, no entanto, é a única coisa que pode te trazer calma quando você está sem energia e triste. Isso não é só teoria. A ciência confirma. Jon Kabat-Zinn, especialista em atenção plena, mostrou que praticar o mindfulness reduz ansiedade e depressão. O método dele não é complicado, nem precisa de nada especial. É simplesmente voltar, sempre que possível, para a respiração, para o corpo, para o agora. Exatamente o que os estoicos ensinavam, com outras palavras. E como aplicar isso no seu dia a dia? Na próxima vez que olhar para o relógio, não faça no automático. Use esse instante como lembrete. Diga em silêncio: estou aqui neste momento. E não pare por aí. Observe o que está acontecendo de verdade. Talvez você esteja sentado numa cadeira dura, o ar esteja fresco e com cheiro de café recém-passado. Ou talvez esteja na cadeira do salão, com a água caindo no cabelo e o cheiro gostoso do shampoo. Descrever a experiência com suas próprias palavras te ancora. Faz sua mente ficar com você e não fugir para o passado ou para o futuro. E antes de começar algo que realmente importa, pare. Não ligue o computador nem pegue o celular na hora. Fique quieto por uns minutos, se quiser, feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Não tente mudar nada, não force. Só sinta o ar entrando e saindo. Essa observação tão simples tem um poder enorme. Acalma a mente, traz clareza e te coloca no único lugar onde você pode agir: o presente. O presente não é só um conceito bonito. É o melhor remédio contra a tristeza e o cansaço. Quando a energia sumir, quando a tristeza quiser te convencer de que nada faz sentido, lembra, você não precisa carregar o ontem nem lutar com o amanhã. Só precisa sustentar este instante, este segundo, porque é tudo o que existe de verdade. E é daqui que pouco a pouco a vida volta a se reconstruir. 4. Essa voz na sua cabeça pode te afundar ou te levantar. Tem dias em que você nem precisa de inimigos do lado de fora, porque já carrega um por dentro. Esse inimigo é a sua própria voz, aquela que não perdoa nada, que repete seus erros como se fossem músicas grudadas na cabeça, difíceis de desligar. Me diz se já aconteceu com você. Você se atrasa para uma reunião, fala algo que não saiu como queria ou simplesmente esquece um detalhe. Em vez de pensar, ok, mais um erro, nada demais, aparece aquela voz que te esmaga. Sou um desastre. Não sirvo para nada. E o pior não é a frase em si, é que ela fica ali, rondando. Você carrega isso até o jantar com amigos, e mesmo estando ali sentado, não tem energia nem alegria. Você quer rir, mas não consegue. Essa voz rouba seu brilho até quando brinca com seus filhos, porque tudo o que você escuta é esse eco te convencendo de que não tem valor. Se parar para pensar, é absurdo. Porque se um amigo viesse falar com você do jeito que você se trata nesses dias nublados, o que você faria? Spoiler: nunca mais chamaria ele para sua casa.
Então, por que continuar aguentando essas frases quando vêm de você mesmo? O diálogo interno é como um DJ que nunca desliga. Está sempre ali tocando música na sua cabeça. E claro, se a playlist estiver cheia de faixas deprimentes, seu ânimo vai para o chão. Você vive como se estivesse sem bateria, sem vontade de nada. Mas se escolhe músicas que inspiram, que te lembram do que ainda pode fazer, seu dia muda. E aqui está o ponto. Você vai deixar que a playlist seja escolhida no automático, com negatividade, ou vai escolher de forma consciente? Sêneca disse algo que parece ter sido escrito para esses momentos. A vida é como uma lenda, não importa que seja longa, e sim que seja bem contada. Pensa nisso por um segundo. Sua vida não é só o que acontece do lado de fora, mas o que você conta por dentro. Se o que você narra na cabeça é um drama eterno, vai acabar acreditando que essa é a sua verdade. Mas se aprende a narrar com respeito, paciência e verdade, até os dias mais tristes voltam a ter sentido. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Imagina o imperador, com responsabilidades imensas, guerras nas fronteiras, crises políticas batendo à porta. Ele podia muito bem se deixar levar pelo discurso negativo. Está tudo perdido, não vou dar conta. Mas em vez disso, ele escrevia seus pensamentos como lembretes. Transformava frases que poderiam afundá-lo em frases que o traziam de volta para o presente e para a ação. Essa prática de falar consigo mesmo com firmeza e realismo foi o que o manteve de pé no meio do caos. E você pode fazer o mesmo. Como? Testa algo simples. Da próxima vez que surgir um pensamento tóxico, não aceite ele como verdade. Troque por uma versão mais justa. Em vez de sempre erro, diga, às vezes erro, mas aprendo. Essa pequena correção já não te derruba, ela te fortalece. Por exemplo, imagine que você acorda cansado. Mal abre os olhos e já vem aquela preguiça junto com o pensamento. Aposto que hoje vai ser mais um dia cinza, nada vai mudar. Antes de ser levado por essa maré, tenha 3 frases preparadas, como um kit de emergência. Pode ser algo como: hoje vou encontrar um momento de calma. Meu valor não depende de como amanheço. Ou, sempre tenho uma chance de recomeçar. Leia essas frases assim que acordar, até em voz baixa, enquanto faz seu café. É como escolher qual música você quer que toque antes do dia começar, em vez de deixar o shuffle da tristeza tocar sozinho. Porque, no fim das contas, meu amigo, essa voz na sua cabeça pode ser a que te rouba a energia, ou a que te devolve a vontade de se levantar. Quando você está triste, quando o dia pesa demais, o estoicismo não pede que você ignore a dor. Ele te convida a observar, escolher qual história quer contar e usar sua razão como um farol. Essa escolha pode reacender sua força interior mesmo nos dias mais cinzentos. Agora me conta nos comentários. Se o seu diálogo interno fosse um DJ, qual música ele tocaria agora? Escreve aí. E se não vier nada na hora, deixa essa frase com a gente como lembrete coletivo. Hoje eu sou o DJ da minha própria festa. 5. Comece agradecendo o que você já tem. Quando foi a última vez que você agradeceu de verdade? Não estou falando daquele obrigado automático que você solta para o garçom quando ele deixa o café na mesa, nem do que diz ao motorista que te dá passagem na faixa. Falo de um agradecimento real, daqueles que te fazem parar por um instante e sentir que algo na sua vida merece ser valorizado. O curioso é que, muitas vezes, passamos o dia inteiro sem pensar no que já temos. E aí, quando vem um baque, tudo o que conseguimos enxergar é o que está faltando. Imagina que você entra naquela cafeteria de sempre, onde o cheiro do café é tão forte que parece te abraçar na entrada. De repente, no meio do barulho de pratos e conversas, você ouve uma risada familiar. Olha para o canto e lá estão eles, seu grupo de amigos, todos juntos, rindo, gesticulando com aquela cumplicidade que você conhece tão bem. Mas tem algo errado. Ninguém te avisou. Você se aproxima, força um sorriso com o coração batendo esquisito. Pergunta por que não te chamaram e depois de um silêncio desconfortável, alguém responde entre risos: é que você vive no seu mundo. Achamos que nem se interessaria.
Naquele momento, o cheiro do café desaparece. As vozes somem. O barulho vira um eco distante. Só sobra aquela frase cravada no peito. Você sente os olhares desviando, um finge olhar para a xícara, outro se distrai com o celular. E você não precisa de mais explicações, se sente fora do lugar. Sai pela porta, o vento frio bate no rosto, mas o que mais pesa está por dentro. Chega em casa, desaba no sofá e nem acende a luz. Uma tristeza densa te invade, rouba até a energia para fazer o jantar ou mandar uma mensagem. E é justamente aí, quando a energia acaba e a tristeza te puxa para baixo, que o estoicismo vira um salva-vidas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: ao acordar, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Um homem com todo o poder do mundo, imperador de Roma, lembrando a si mesmo todos os dias do básico, porque até ele sabia, sem gratidão o coração endurece e a vida vira castigo. O segredo está em olhar para aquilo que já sustenta a sua vida, mesmo que pareça pouco. Essa mudança de foco pode te devolver força, justamente nos dias mais nublados. É como aquela história simples do camponês que sempre dizia: obrigado, porque poderia ter sido pior. Um dia, ele perdeu a mula com que trabalhava. Todo mundo na vila achou que era uma tragédia. O vizinho, fiel ao seu costume, repetiu a frase. O camponês se irritou, mas dias depois a mula voltou, com 2 selvagens junto. Aquilo que parecia ruim já não parecia tanto. Mais tarde, o filho do camponês tentou domar uma das novas mulas e quebrou a perna. De novo, o vizinho disse: obrigado, porque poderia ter sido pior. O pai, cansado, não via nada de bom naquilo. Até que semanas depois estourou a guerra. Todos os jovens da vila foram enviados para o fronte. Todos, menos seu filho, que ficou em casa por estar machucado. Aquela perna quebrada acabou salvando a vida dele. Percebe? O que parece um golpe cruel pode esconder algo que a gente ainda não consegue ver. Se algum dia você pensar que agradecer não muda nada, deixa eu te contar sobre uma descoberta do psicólogo Robert Emmons, um dos maiores estudiosos da gratidão. Ele fez um experimento pedindo a um grupo de pessoas que escrevessem durante 10 semanas 3 coisas pelas quais eram gratos. O resultado? A felicidade aumentou e os sintomas de depressão diminuíram. Não é mágica, é treino mental. Então, na próxima vez que acordar, tire 1 minuto e anote 3 coisas simples: ter um teto, uma mensagem de alguém que te ama, o gosto do primeiro gole de café. Meu amigo, quero te propor um desafio. Mas calma, não é nada difícil nem impossível de cumprir. Hoje, antes do dia acabar, diga para alguém: obrigado por estar aqui. Não espere a ocasião perfeita, nem pense demais. Pode ser para sua parceira, um amigo, até para o colega da academia que sempre deixa o aparelho livre para você. Diga e repare na reação. Talvez te olhem estranho e soltem um: o que foi isso? Virou filósofo agora? Mas acredite, no fundo, isso vai tocar essa pessoa. E o melhor, sem você perceber, vai te tocar também. A gratidão é como acender uma lanterna no meio da escuridão. Os problemas não somem, continuam lá, mas de repente você também enxerga os caminhos e as oportunidades. E num dia em que a tristeza te deixa sem energia, essa luz pode ser justamente o que vai te dar vontade de seguir em frente. Seixa, a adversidade é o seu melhor ginásio. Imagina ter 9 anos e ver o mundo à sua volta desmoronar. Gritos, tiros, gente correndo sem olhar para trás. Esse foi o despertar de Kimi Weeks, um menino da Libéria que cresceu em plena guerra civil. Um dia, a doença o deixou tão fraco que o deram como morto. Sim, com apenas 9 anos, ele foi jogado numa pilha de corpos, como se já não restasse nada dele. E aí vem a virada. A mãe dele, com uma fé que parecia impossível, se recusou a aceitar. Pulou em cima do filho, bateu no peito dele, gritou seu nome e, contra toda a lógica, Kimi voltou a respirar. Imagina esse momento. Um menino que tinha tocado a morte e de repente volta, com o coração batendo de novo. Aquele instante mudou tudo. Não foi um final feliz.
e sim um começo diferente. Kimi jurou que dedicaria sua vida às crianças que sofriam como ele. Aos 14 anos já organizava campanhas para protegê-las. Aos 15, convenceu adultos e organizações internacionais de que era urgente desarmar as crianças soldado. E aos 17, quando o governo começou a persegui-lo por dizer verdades incômodas, ele fugiu disfarçado, cruzando fronteiras em segredo. O que você teria feito? Pensa bem. Muita gente no lugar dele só pediria paz. Ele escolheu transformar a dor em motor. A adversidade virou o seu ginásio. A vida dele mostrou que o que parecia uma sentença virou força. Marco Aurélio também entendia isso quando escreveu: "O que se interpõe no caminho se torna o caminho." Uma frase forte, que ganha vida quando a gente pensa em histórias como a de Kimi. A dificuldade não é um muro que bloqueia, é o material com que você constrói a ponte para atravessar. Aquilo que hoje parece uma armadilha pode ser exatamente o que vai te preparar para o que vem depois. Porque a dor funciona como pesos invisíveis. Se você nunca levanta nada, seus músculos enfraquecem. Mas se enfrenta um pouco de resistência todo dia, mesmo doendo, seu corpo cresce, se fortalece. Com o caráter é igual. Se você foge de todo o desconforto, nunca treina sua mente. E quando a vida jogar um peso de verdade nas suas costas, você não vai ter força para segurar. Agora imagina a cena. Você finalmente decide começar um projeto pessoal, aquele sonho antigo. Se joga com entusiasmo, trabalha duro, mas as coisas não saem como esperado. Ninguém responde suas mensagens, sua ideia é rejeitada, e quando finalmente consegue uma reunião, ouve aquele "vamos pensar com carinho", que no fundo significa não. O estômago trava, e as dúvidas vêm feito enxame. Para que tentar? Será que eu sou suficiente? E é aí, meu amigo, que entra o ginásio invisível da vida. Nesse momento você pode tentar algo diferente. Em vez de perguntar, por que comigo? Tenta, para que isso está acontecendo agora? Essa simples pergunta muda tudo. Você deixa de ser a vítima da má fase e vira o aprendiz que está recebendo uma lição. Talvez a lição seja paciência, talvez resiliência, ou talvez só aprender a não desistir tão fácil. Outra forma de lidar com isso é tratar as dificuldades como treinos pequenos. Se hoje alguém criticar sua ideia e isso te incomodar, veja como um peso leve, um treino para o dia em que vierem críticas mais pesadas. Igual a um músculo que aguenta várias repetições antes de levantar o grande peso, seu caráter vai sendo moldado nesses choques cotidianos. E aqui vai algo bem prático. Comece um diário de provações superadas. Toda semana escreva uma adversidade que enfrentou. Pode ser algo grande, como uma perda, ou algo pequeno, como levantar da cama mesmo sem vontade. Quando sentir que não aguenta mais, abra esse diário e releia tudo o que já conseguiu suportar. Te garanto, olhar para trás vai te dar forças para continuar. A adversidade, no fim, não é inimiga. É aquele treinador que você não pediu, mas que sempre aparece na hora certa. A pergunta é: você vai continuar fugindo ou vai entrar no ginásio e treinar? Pensa nisso. Porque o que hoje parece estar no seu caminho, amanhã pode ser exatamente o caminho que vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. 7. Se você cuida do corpo, sua mente agradece. Me responde uma coisa. Você já tentou se concentrar em algo sério depois de dormir só 4 horas? É um desastre. Seu corpo parece um burro ao qual pedem para correr uma maratona. E sua mente, bom, ela fica atolada num lamaçal de cansaço. Ou pior ainda, lembra daquele dia em que você comeu uma pizza inteira com refrigerante e depois tentou fazer um trabalho importante? O corpo diz, daqui eu não passo, e a mente simplesmente desliga. O curioso é que seguimos vivendo como se corpo e mente fossem coisas separadas, quando na verdade são companheiros de jornada. Se um desanda, o outro afunda junto. Imagina assim, seu corpo é como o carregador do seu celular. Se você dobra, encaixa mal ou joga por aí, um dia ele para de funcionar. E de que adianta ter o melhor celular do mundo, ou seja, sua mente, se não tem bateria? Exatamente,
De nada. É a mesma coisa com você. Pode ter as melhores ideias, a maior disciplina, ler filosofia o dia inteiro. Mas se não dorme direito, come mal e não se mexe, a conta chega. Tem algo que sempre achei fascinante. Charles Darwin, o cara que revolucionou a biologia, era fanático por suas caminhadas. Ele tinha um caminho circular no jardim que chamava de Rota do Pensamento. Não era um passeio qualquer. Era o ritual diário dele para organizar as ideias. Caminhando, ele encontrava clareza. E foi essa clareza que ajudou a formar teorias que mudaram o mundo. E não é coincidência. Se você observar pessoas que deixaram sua marca em qualquer área, todas entenderam que cuidar do corpo era essencial para que a mente funcionasse bem. Darwin fazia isso no jardim e hoje vemos grandes nomes que não abrem mão da saúde. Barack Obama, por exemplo, mantinha uma rotina rígida de exercícios mesmo nos dias mais intensos da presidência. Não era por vaidade. Era porque ele sabia que o corpo sustenta a clareza mental. Se até essas pessoas brilhantes precisavam mexer o corpo para organizar a mente, por que achamos que podemos render bem sem fazer o mesmo? E não pense que isso é moda de guru de bem-estar. Sêneca, há 2000 anos, já alertava no livro sobre a brevidade da vida. A vida não é curta, nós é que a encurtamos ao desperdiçá-la. E onde desperdiçamos boa parte dela? Maltratando o corpo com hábitos que drenam nossa energia. A gente se esgota à toa, e depois se pergunta por que está com a cabeça nublada e o humor no chão. Agora pensa comigo. Sabe quais são os 3 pilares básicos para o seu bem-estar? Não é maratonar série até de madrugada. E também não é ficar o dia todo jogado no sofá. O primeiro é luz do sol direto pela manhã. Parece simples, né? Mas é como apertar o botão liga do seu dia. Seu corpo entende que é hora de acordar. O segundo é movimento, pode ser uma caminhada curta. Esse gesto já dá um reinício no seu cérebro. E o terceiro é dormir com certa regularidade, sem mistério. O sono é a oficina onde sua mente se conserta toda noite. Sem esses 3, você pode meditar, repetir frases motivacionais ou ler Marco Aurélio, que sua energia vai continuar em baixa. Então, te proponho algo bem simples. Imagina que hoje à noite você decide desligar as telas 1 hora antes de dormir. Nada de celular, nada de série, nada de e-mail. Só abaixar as luzes, talvez ler algumas páginas ou conversar com alguém. Esse gesto tão pequeno pode te devolver horas de sono profundo. E amanhã, quando o despertador tocar, a diferença vai ser clara. E no meio do dia, quando o cansaço te empurrar para o sofá, tenta uma caminhada de 20 minutos. Não veja como exercício se essa palavra pesar. Encare como apertar o botão de reinício. Você volta com outra energia, como se tivesse aberto uma janela num quarto abafado. E se quiser ir um passo além, olha para o seu prato. Porque se sua dieta é baseada em industrializados e açúcar, seu corpo vive numa montanha-russa emocional. Quanto mais natural você comer, mais estável será seu humor. O corpo se acalma e sua mente agradece. Claro, você pode meditar, ler filosofia estoica e repetir frases de motivação o dia inteiro. Mas se passa as noites grudado na tela, come qualquer coisa e se movimenta menos que uma cadeira, sua mente vai sentir o impacto. E nos dias escuros, quando parecer que a tristeza te tirou até a centelha interior, o lembrete mais simples e poderoso que o estoicismo pode te dar é esse. Cuidar do corpo é também cuidar da alma. 8. Sem propósito não há direção. Imagina abrir os olhos de manhã e sentir que nada te espera. Nenhuma empolgação, nenhum rumo, só a rotina de sempre. Trabalhar, comer, dormir, repetir. Quantas pessoas vivem assim no automático como passageiros de um trem sem saber para onde ele vai? O curioso é que nem sempre falta algo material. Às vezes, o que se perdeu é mais invisível. Um pra quê? E sem isso, até o que brilha se apaga. Quero que ouça o que aconteceu com o Javier. Talvez você se veja um pouco nessa história, como acontece quando perdemos a vontade de tudo. Ele tinha um bom salário, um apartamento confortável e até aquele carro que sempre sonhou. Por fora, parecia uma vida invejável, mas toda manhã, quando o despertador tocava, um peso estranho apertava o peito. Não era cansaço físico, era outra coisa, tristeza.
Um vazio que tomava os dias e deixava ele sem energia. Comia sem vontade, sorria no modo automático e no fim do dia se jogava no sofá com a sensação de que nada fazia sentido. Até que sua mãe ficou doente e ele passou várias semanas visitando o hospital. Foi lá que viu algo que o sacudiu. Uma mulher que passava horas lendo histórias para as crianças internadas. Não ganhava nada por isso, não tinha luxo nenhum, mas irradiava uma vitalidade que impressionava. Enquanto Javier arrastava os pés pelos corredores, aquela voluntária parecia andar num chão mais leve. A imagem ficou com ele. E uma pergunta começou a martelar. E eu? O que me move? Não era sobre abrir mão de tudo. Era sobre dar direção. Ligar cada esforço a algo que valesse a pena. Esse foi o começo da virada. Hoje Javier não diz que a vida é fácil, mas diz que quando a tristeza tenta voltar, ele lembra por que começou. E esse propósito vira a corda que puxa ele para cima, quando a energia acaba. Percebe? Aposto que você também já viveu isso. Aqueles dias em que levantar da cama parece um castigo, mas quando você tem algo que te anima, uma viagem, um projeto, alguém esperando por sua ajuda, o corpo responde, mesmo com pouco sono. A diferença está no porquê. O propósito é como um motor invisível. Você não vê, mas é ele que empurra o barco para frente. Sem ele, tudo vira remar em círculos. Cansaço sem direção. É como remar em mar aberto, sem bússola. Pode ter o braço mais forte do mundo, mas se não sabe para onde vai, só vai se desgastar. Agora, com um propósito claro, até a tempestade mais forte vira parte da viagem. Essa é a grande diferença. Não é sobre a vida ser fácil. É sobre cada obstáculo fazer sentido. Marco Aurélio disse nas meditações: quem vive em harmonia com a natureza vive em harmonia com o universo. E não era papo místico. Era simples. Quando suas ações seguem um propósito coerente, a vida flui. A tristeza pesa menos porque tem algo que te empurra para levantar, mesmo nos dias escuros. E olha que não é só filosofia antiga. Simon Sinek escreve no livro Comece pelo Porquê. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Parece frase de negócios, mas vale igual para a vida pessoal. O porquê é o que acende a motivação de verdade, aquela que não depende de aplausos externos, mas de algo mais profundo, que conecta você com você mesmo. Agora quero te propor algo prático, para fazer ainda hoje. Coloque uma música tranquila, talvez acenda uma vela se isso te ajuda a focar, e escreva. Qual atividade te faz perder a noção do tempo quando você a faz? Essa pista costuma ser valiosa para descobrir seu propósito. E não precisa ser algo grandioso, nem mudar o mundo. Basta que mude o seu mundo. Depois, olhe para sua rotina. Pergunte: como posso conectar o que faço hoje com esse porquê? Se seu propósito é ajudar, até uma conversa com um colega pode ser parte disso. Se é criar, até cozinhar algo novo pode ser um ensaio. Não espere grandes momentos. Dê sentido ao cotidiano. E um último conselho: reveja seus objetivos de vez em quando. Propósito não é contrato vitalício, ele muda com você. Trocar de propósito não é fracassar, é crescer. Às vezes o que te movia ontem já não fala nada hoje. E tudo bem parar e se perguntar o que te acende agora. Meu amigo, quando você perde o propósito, a tristeza e o cansaço tomam espaço. Mas quando o encontra, ele vira a gasolina que te faz levantar, mesmo nos dias mais cinzas. Essa é a força interior que os estoicos lembravam todos os dias. Você não pode controlar se a vida vai ficar difícil, mas pode escolher para que está subindo a ladeira. Agora deixa o desafio. Escreve aí nos comentários se você já descobriu seu propósito ou se ainda está procurando. E se já encontrou, compartilha qual é. Porque sua resposta pode ser exatamente a faísca que alguém precisava para encontrar o dele. 9. Proteja sua atenção como um tesouro. Quantas vezes você pegou o celular só para ver uma coisinha rápida e quando percebeu já tinha passado meia hora? Talvez estivesse vendo receitas que nunca vai cozinhar, vídeos de gatos que nem te fazem rir mais ou discussões sem sentido nos comentários de alguém que você nem conhece. E o pior não é o tempo perdido.
É como você se sente depois. Vazio, distraído, com a mente ainda mais cansada do que antes. Esse é o preço invisível de entregar sua atenção de bandeja. E quando você já está sem energia e triste, isso vira combustível para a tristeza. Agora me responde. Qual é a coisa mais valiosa que você tem? Se não souber, eu te digo. E não é dinheiro. Também não é o tempo. É sua atenção. Aquela que deveria ser só sua. O que você consome, quem você ouve, onde você coloca seu foco, tudo isso molda seu humor e seu caráter. Se você enche sua mente de ruído, vai acabar pensando em ruído. Mas se escolhe com atenção, sua mente se fortalece e encontra calma mesmo no meio do caos. Pensa na sua atenção como um laser. Quando está concentrado, atravessa metal. Quando se dispersa como uma lâmpada, mal ilumina um quarto escuro. A diferença não está na força, está no foco. Entende o que isso quer dizer? Não é que você seja fraco ou sem energia. É que está dividindo seu foco em 1000 pedacinhos que não te levam para lugar nenhum. E isso não é só papo moderno por causa de celular. Sêneca já via isso com clareza lá atrás. Nas cartas a Lucílio ele avisava: a vida se desperdiça mais por adiamento do que por más ações. E se trouxermos isso para o presente, esse adiamento se chama scroll infinito. Hoje a gente não adia com vinho ou banquetes como em Roma. A gente adia com likes, memes e notificações que nos mantêm ocupados, mas vazios. E a ciência confirma. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Irvine, mostrou que quando você interrompe sua atenção com notificações, leva mais de 20 minutos para recuperar a concentração no mesmo nível. Não são 2 segundos olhando o WhatsApp. São blocos inteiros de clareza mental perdidos. E o que você faz nesses 20 minutos? Abre outro app, vê outro vídeo, e a corrente nunca acaba. Sem perceber, você entregou as horas mais valiosas do seu dia. Por isso, meu amigo, aqui vai um desafio. Separe uma hora do seu dia e desligue todas as notificações. Uma única hora em que você decide para onde sua mente vai. Pode ser para ler um livro, escrever num caderno, trabalhar em silêncio ou simplesmente olhar pela janela sem pressa. No começo vai ser difícil, porque seu cérebro está viciado no clique constante das distrações. Mas quando você passa dessa barreira, sente uma calma que talvez nem lembrasse que existia. É como se alguém desligasse o ruído de fundo dentro da sua cabeça. E se quiser ir além, experimente um jejum digital. Meio-dia sem redes sociais, sem checar feeds, sem mergulhar em conversas vazias. Use esse tempo para caminhar, cozinhar com calma ou simplesmente sentar e conversar de verdade com alguém. Você vai perceber que a vida real é muito mais nutritiva do que essa versão acelerada das telas. E o mais curioso, quando voltar, vai ver que nada do que perdeu era realmente importante. E não é só sobre telas, o ambiente também conta. Já passou uma tarde com alguém que só reclama? Você sai exausto, como se tivessem sugado sua energia. Agora lembra de quando conversa com alguém que te inspira ou ri contigo das loucuras da vida. A diferença é absurda. A atenção não se perde só com notificação. Também se perde com palavras e atitudes de quem está à sua volta. Proteger sua atenção também é cuidar de com quem você a compartilha. O problema é que quanto mais triste e sem forças você está, mais fácil é cair nessas armadilhas. Você busca uma distração rápida, algo que tape o vazio por uns minutos, mas essa anestesia não cura, só afunda mais. E é aqui que entra o lembrete estoico. Quando você escolhe onde coloca seu foco, escolhe também como vai se sentir. O estoicismo não é só filosofia, é prática, é disciplina para que nos dias nublados você encontre refúgio dentro da própria mente. Pense assim: toda vez que decide não abrir aquele aplicativo, você está treinando sua força interior. Toda vez que escolhe ler, caminhar ou só ouvir sua respiração, em vez de se afundar em ruído, está lapidando seu caráter. O que hoje parece pequeno, amanhã vira o hábito que sustenta sua calma. Em um dia sem energia e triste, a pior coisa que você pode fazer é entregar sua atenção para coisas que só drenam mais. Sua atenção é um tesouro.
E se você deixa esse tesouro nas mãos de qualquer um, não se surpreenda por se sentir vazio. Proteja, cuide, treine, porque o que você deixa entrar na sua mente no fim, constrói a vida que você vive. E agora me diz, para onde você vai direcionar sua atenção hoje? Se hoje você sente que a energia se apagou e os pensamentos não te dão paz, esse é o momento de dar um passo adiante. Assista ao vídeo que aparece aí na tela. Nele, eu te mostro como matar a ansiedade antes que ela mate você. Confia em mim. Ele vai te dar as ferramentas que você precisa para recuperar sua vida e voltar a respirar com calma. Número 10. Não reaja. Responda com calma. Pensa comigo. Você está dirigindo tranquilo e do nada um carro corta à sua frente. O coração dispara, a mão vai direto na buzina e a cabeça só pensa em gritar. Esse impulso é automático, quase instintivo. Mas depois, conforme você continua o caminho, percebe que a raiva não resolveu nada, não mudou o que aconteceu, não fez o outro motorista aprender a lição e muito menos te devolveu a calma. Pelo contrário, você carregou o mau humor pelo resto do dia. Essa é a diferença entre reagir e responder. A mesma coisa acontece fora do carro. No trabalho, alguém faz um comentário atravessado. Em casa, uma briga começa por uma bobagem. Ou na rua, com um estranho grosseiro. Seu primeiro impulso é estourar. Mas me diz, quantas vezes você já se arrependeu depois de ter reagido no impulso? É como se tivesse entregado sua energia para o primeiro que te provocou. E quando você já está cansado ou triste, reagir só multiplica o peso que você já estava carregando. Sabe o que acontece quando a gente reage sem pensar? É como mandar uma mensagem no calor da raiva e 5 segundos depois se arrepender. Só que aí já foi. O mesmo vale para as palavras, para os gestos. Eles saem antes de você pensar. Agora, responder com calma é como reler a mensagem antes de apertar, enviar. Você ajusta, pensa, escolhe. E o mais curioso é que a verdadeira força não está em explodir primeiro, mas em decidir quando e como agir. Tem histórias que mostram isso com clareza. Pensa no Nelson Mandela. Passou 27 anos preso. 27. Quando saiu, poderia ter guardado rancor, poderia ter reagido com ódio contra quem o trancou. Mas escolheu outra coisa. Respondeu com calma e reconciliação. Disse: ao sair pela porta rumo à minha liberdade, percebi que, se não deixasse o ódio para trás, ainda estaria preso. Essa escolha não foi fácil, mas fez dele um símbolo de paz e força. E o mais importante, deu a ele de volta o controle sobre si mesmo. Marco Aurélio também praticava isso todos os dias. Nas meditações ele escreveu: se você se irrita com os homens por seus defeitos, lembre-se de que eles são assim por natureza. O que isso quer dizer? Que nem tudo o que os outros fazem merece que você entregue sua calma em troca. Não é sobre justificar os erros deles. É sobre lembrar que seu poder está em como você escolhe responder. Quando entende que a natureza dos outros não está nas suas mãos, você retoma o controle das suas. E você pode aplicar isso agora, na sua vida. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, pare e conte até 5 antes de dizer qualquer coisa. Pode parecer bobo, mas esse intervalo faz toda a diferença. Ou use uma palavra âncora, algo que te lembre que você está no comando. Pode ser sereno, aguenta, ou qualquer palavra que funcione para você. Repita mentalmente quando a onda do impulso tentar te arrastar. Também vale se afastar por uns minutos antes de responder uma mensagem ou continuar uma discussão. A distância física esfria a mente e evita que você diga algo que vai se arrepender depois. Não se trata de reprimir o que sente. É sobre dar um novo caminho para isso. Imagina um rio fora de controle. Ele destrói tudo porque não tem limite. Mas o mesmo rio, quando flui no seu leito, é fonte de vida e energia. Sua calma funciona igual. Quando você responde, em vez de reagir, sua força não se perde em explosões inúteis. Ela se canaliza para te sustentar mesmo nos dias mais difíceis. A vida vai te testar o tempo todo. Pessoas que não cumprem o que prometem. Situações injustas.
palavras que machucam, mas é nesses testes que também mora o seu poder. O estoicismo nos lembra: quando você escolhe a calma, não só protege sua energia, você se devolve a si mesmo a dignidade de estar no comando. E acredite, nos dias mais escuros, essa escolha faz a diferença entre continuar afundado ou se levantar com força. Meu amigo, quero que você declare aqui nos comentários: minha força está na minha calma. Que isso não fique só como frase solta, mas como uma promessa sua com você mesmo, de que mesmo nos dias mais nublados, quem está no comando ainda é você. 11. Aprenda com quem já resistiu antes de você. Você já se perguntou como alguém que tinha tudo contra si conseguiu seguir em frente e ainda deixou uma marca no mundo? Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente acha que as nossas dificuldades são as piores, que ninguém entende o peso que estamos carregando. Mas quando olhamos para trás, encontramos histórias de pessoas que enfrentaram tempestades muito mais violentas e mesmo assim não desistiram. Essas histórias não estão aí para nos fazer sentir pequenos, mas para nos lembrar de algo poderoso. Se eles conseguiram, a gente também pode. Pensa em Epicteto, um homem que nasceu escravizado, sem liberdade nem sobre o próprio corpo. Muita gente teria acreditado que ele estava condenado a uma vida de sofrimento e silêncio. Mas ele entendeu algo que poucos entendem. A verdadeira liberdade não está no que deixam você fazer, mas no que você escolhe pensar. Por isso, ele escreveu: não são as coisas que nos perturbam, e sim as opiniões que temos sobre elas. E me diz, não é incrível que alguém privado de quase tudo tenha sido capaz de dizer isso? Se um homem acorrentado conseguiu libertar a própria mente, como é que nós não vamos conseguir, mesmo num dia ruim, encontrar força para seguir? Essa é a chave, meu amigo. Quando a vida escurece, o estoicismo te lembra que outros já enfrentaram noites ainda mais frias e encontraram o fogo dentro de si mesmos. Se eles puderam, você também pode. Quer tornar isso real? Comece buscando modelos de resiliência. Leia biografias, assista a entrevistas, veja documentários. Mergulhe na vida de quem atravessou o fogo e saiu do outro lado mais forte. Não encare isso como entretenimento, veja como treinamento. Olha o caso do Nick Vujicic. Ele nasceu sem braços e sem pernas. A maioria das pessoas diria que não tinha chance de viver uma vida plena. Mas ele não só aprendeu a se virar sozinho, como fundou a organização Life Without Limbs e virou um palestrante internacional. Sua frase resume tudo: se você não consegue um milagre, seja um. Essa forma de ver a vida não é conformismo, é força bruta. É pegar o que você tem e transformar em algo tão grande que inspira milhões. E se quiser um exemplo ainda mais impactante, pense na Helen Keller. Cega e surda desde pequena, ela viveu presa num mundo de silêncio e escuridão. Mas com paciência, disciplina e o apoio certo, aprendeu a ler, escrever e falar. Mais do que isso, virou uma das vozes mais influentes do século XX, defendendo os direitos das pessoas com deficiência. A vida dela prova que os limites externos não precisam ditar seu destino. Nada disso é só história para admirar de longe. É um manual prático, porque quando você se sentir afundado, sem energia, sem vontade de continuar, lembrar dessas vidas te devolve algo essencial: a certeza de que dentro de você também existe uma força esperando para ser usada. E mais, transforme o que aprende em prática diária. Se Helen Keller avançava com disciplina todos os dias, por que não criar o seu próprio ritual para lembrar que você é mais forte do que imagina? Pode ser escrever 3 frases toda manhã que te lembrem dos seus objetivos. Pode ser treinar o corpo mesmo sem vontade. Pode ser simplesmente levantar da cama quando a mente quiser te manter deitado. Cada gesto é um lembrete. Você também pode resistir. E tem mais. Lembre da sua própria história. Não subestime suas batalhas passadas. Você já superou coisas que na hora pareciam impossíveis, não foi? Escreva 3 momentos em que você venceu, mesmo quando tudo parecia estar contra você. Tenha essa lista por perto. Nos dias cinzentos, ela vai ser como acender uma lanterna em meio à tempestade. Vai te lembrar que você já foi forte antes, e pode ser de novo. A beleza disso tudo é saber que você não está sozinho. Resiliência
não é talento reservado para poucos. Ela está em você, em mim, em todos nós. Às vezes, só precisamos de alguém que nos mostre o caminho. E essas pessoas que resistiram antes deixaram pegadas bem claras para a gente seguir. E quero que você leve essa ideia com você. Se hoje você se sente cansado, vazio ou triste, isso não quer dizer que você está quebrado. Quer dizer que está no mesmo lugar em que um dia estiveram gigantes como Epicteto, Helen Keller ou Nick Vujicic. E assim como eles, você também pode se levantar. Porque quando tudo parece perdido, o estoicismo te devolve essa força que não depende de nada externo, só da sua decisão de não desistir. Meu amigo, na vida a gente sempre deixa o melhor para o final, né? Pois esse último ponto é justamente isso, uma ideia tão poderosa que, se você fizer dela sua, pode te sacudir por dentro e te dar a força que estava faltando nos seus dias mais escuros. O que vem agora não é só um conselho. É o toque final que pode transformar sua forma de se levantar diante de tudo. 12. Seu verdadeiro poder é o autocontrole. Pensa nisso. Você chega em casa depois de um dia pesado, a cabeça um nó, o corpo implorando por sofá. Você tinha se prometido treinar, nem que fosse por 20 minutos. Mas aí aparece aquela voz. Hoje não tem problema. Melhor deixar para amanhã. E sem perceber já está de pijama, controle remoto na mão. Parece um detalhe qualquer, mas na verdade é uma rendição. Você entregou seu poder à preguiça. Agora vira o jogo. Você calça o tênis mesmo sem vontade e vai. Termina suado, cansado, mas com aquela sensação de orgulho que vira energia. A diferença entre uma cena e outra não está na força física. Está no autocontrole. O curioso é que muita gente confunde liberdade com fazer o que quer na hora que quer. Mas será mesmo liberdade se deixar levar por cada impulso? Se você vive obedecendo seus caprichos, acaba vazio, sem energia, triste porque nunca faz o que se propôs. É um ciclo vicioso. E é aí que entra o que os estoicos sabiam muito bem. Governar a si mesmo é a verdadeira liberdade. Epicteto sabia disso melhor que ninguém. Imagina a cena. Ladrões invadem a casa dele, vasculham tudo e só encontram uma lamparina de barro. Levaram embora. No dia seguinte, qualquer um estaria xingando o mundo. Epicteto não. Ele simplesmente disse que haviam levado um objeto barato, mas que o essencial continuava com ele. Sua calma, seu autocontrole. E aí está a beleza disso tudo. Podiam roubar o que fosse, mas nunca sua paz interior. Essa era sua verdadeira riqueza. E era isso que o tornava invencível. Lembrando, esse homem nasceu escravizado, sem poder escolher nada da própria vida. Ainda assim, deixou registrado no Enchiridion: ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Pensa nisso. Podiam acorrentar seu corpo, mas sua mente era intocável. A liberdade dele estava no autocontrole. E se alguém que nem podia decidir onde dormir ou o que comer construiu essa força interior, qual é a nossa desculpa? Nós que temos tantas escolhas todos os dias. A ciência moderna também confirma isso. Roy Baumeister, psicólogo e autor do livro Força de Vontade, descobriu que o autocontrole funciona como um músculo. Quanto mais você treina nas pequenas coisas, mais forte ele fica nas grandes. Não se trata de resistir a grandes tentações de uma vez. É praticar nos detalhes do dia a dia. É como academia. Ninguém começa levantando 100 quilos. Você começa leve. Com o autocontrole é igual. Agora pensa nas batalhas pequenas que você enfrenta todo dia. A notificação que vibra no celular enquanto você trabalha. O doce que te chama da geladeira quando bate o tédio. A vontade de adiar aquele e-mail que sabe que precisa responder. Cada uma dessas situações é um mini campo de treino. E toda vez que você escolhe resistir, não ganha só aquele momento. Você fortalece sua capacidade para encarar desafios muito maiores. Uma estratégia simples é começar pelo básico. Por exemplo, se comprometer a não abrir redes sociais na primeira hora do dia. Parece pequeno, mas esse gesto ensina sua mente a não agir no automático. Outra ideia: quando bater uma tentação forte, adie por 10 minutos. Esse espaço entre impulso e decisão muda tudo. E se quiser algo ainda mais prático, faça um acordo diário com você mesmo, nem que seja mínimo. Tomar 2 copos de água ao acordar,
caminhar 10 minutos, escrever 3 linhas num caderno. Esses gestos não são só hábitos. São lembretes diários de que é você quem manda. Meu amigo, o autocontrole não é uma prisão. Muito pelo contrário. É a chave da sua liberdade. Porque toda vez que você decide se governar, você escolhe também a vida que quer viver. Se este vídeo se chama Sem Energia e Triste, é porque todos passamos por esses dias em que parece que nada faz sentido. Mas, quando você aplica o autocontrole, quando escolhe em vez de apenas reagir, você percebe que a força sempre esteve aí dentro. Só precisava ser despertada. E acredite, esse é o tipo de poder que ninguém pode tirar de você. Recuperar sua força interior nos dias nublados é o que faz toda a diferença. Não importa se hoje você está sem energia ou se sentindo apagado, porque cada instante é uma chance de se levantar, de lembrar que sua calma e sua disciplina são mais fortes do que qualquer adversidade. A transformação não acontece de repente. Ela mora em cada resposta serena, em cada pequeno ato de autocontrole e em cada vez que você escolhe não desistir. Essa é a verdadeira vitória. Se levantar, mesmo quando tudo parece pesar demais. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Hoje eu recupero minha força interior. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo para não perder os que ainda estão por vir. Além disso, te convido a explorar nossa lista de reprodução que vai aparecer na tela. Ela está cheia de ideias, histórias e conselhos pensados para te ajudar a enfrentar a vida com mais sabedoria e confiança. Clique e vamos continuar avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando o seu estoico interior.